livro de Salmos, no Salmo 18, a palavra está dizendo ali coisas tremendas. Irmãos, todos nós precisamos de sinais. Todos nós precisamos de um ponto de referência. Todos nós precisamos olhar para alguma coisa e lembrar de um fato. Às vezes você talvez amarre até alguma coisa no seu pulso ou põe alguma coisa no seu dedo para, troca o anel de mão para lembrar que você tinha que lembrar de alguma coisa. E a Bíblia diz aqui no livro de Salmos 18, eu amarei o Senhor, fortaleza minha. Você entende uma coisa, irmãos? A palavra de Deus, ela é o espírito da profecia. São promessas proféticas, não de particular interpretação. O que é que de particular? O que vem do particular de você entender? Uma palavra de conhecimento. Mas a palavra profética é para todos. Por exemplo, o Senhor é o meu pastor e nada te faltará. Agora, será que é automático? Não, meu irmão, eu tenho que fazer minha parte. Qual é a minha parte? Confiar em Deus, ser dizimista, ser semeador, saber plantar para colher, crer na palavra de Deus. Então, não é totalmente automático, porque senão vai estar lá, o Senhor é o meu pastor e vai estar faltando tudo. Eu preciso fazer a minha parte. Isso é a palavra profética. Mas, apóstolo, eu queria saber algo particular para mim. Ok, aquilo chama-se palavra de revelação, conhecimento. Ou seja, o Espírito Santo deu a entender que naquele momento vai acontecer alguma coisa com você. Mas eu posso, pela fé, irmãos, o melhor que Deus te deu é a fé. Você, pela fé, você constrói tudo. A Bíblia tem até um relato lá que diz, pela fé os mundos foram criados, pela fé os antigos fizeram alguma coisa, pela fé Enoque não morreu, pela fé. Então, pela fé, há cura. Vários momentos Jesus disse, tua fé te salvou. Por quê? Porque a fé é um firme propósito. Não é simplesmente um propósito. Ele é firme. Vamos fazer isso? Vamos. A fé não fica pensando, como nós vamos fazer? Jesus olha para os discípulos e diz assim, vocês estão falando para mim que eles estão com fome? Será que eu não sei isso? Eu sei disso. Mas eu não queria mandá-los embora. Faz o seguinte, dá de comer para eles. Dá de comer para eles. Quem vive na fé é doidão. É um cara doidão, é um cara louco. Ele fala, mas os outros vão dizer, como? Louvado seja o nome do Senhor. Mas o que me chama a atenção foi o momento do Calvário. Naquele momento do Calvário, Jesus está ali. E ele dá um brado muito grande a Deus. E disse, Pai, eu entrego na tua mão. Porque ele já tinha dito, eu dou e tiro de quem eu quero. Aquilo saiu de uma tal maneira, com uma potência, como uma bomba, entra nos túmulos e levanta os mortos. Quem tiver morto hoje, levanta e anda. Oh, glória a Deus! Louvado seja o nome do Senhor, porque está escrito aqui, Ele é a minha força. Oh, aleluia!
Louvado seja o nome do Senhor. Fale isso, viva isso. Aleluia. E ele diz mais: o Senhor é o meu rochedo, a minha rocha, o meu lugar forte, o meu libertador, o meu Deus, a minha fortaleza, em quem confio, o meu escudo, a força da minha salvação, o meu alto refúgio. Fale isso, viva isso, pare de ter medo. Viva, Deus é o meu refúgio. Se Ele quer que eu vá, eu vou. Se Ele quer que eu fique, eu fico. Louvado seja o nome do Senhor. E ele diz mais: eu invocarei o nome do Senhor. Hoje é um dia bom para isso. Invocarei o nome do Senhor, que é digno de louvor, e ficarei livre dos meus. Meu irmão, a Bíblia diz, a nossa briga não é pessoas, não é sangue e carne, são esses inimigos espirituais, esses pensamentos atormentadores na nossa cabeça, esses desejos malignos, essas coisas que nos fazem errar. Eu vou ficar livre disso. Louvado seja o nome do Senhor. Esses são os inimigos que ficam, sabe, derrubando sonhos, propósitos, coisas tremendas que Deus quer fazer através de cada um de nós. Eu vou ficar livre desses inimigos. E na angústia? Na angústia eu também posso invocá-lo. Eu vou invocar o Senhor. Eu vou clamar ao meu Deus. Desde o seu templo. Ouviu a minha voz. Os seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Clama. Deus está falando. Há momentos de angústia, irmãos. Há momentos que a gente não sabe o que fazer e como fazer. Eu vou clamar a Deus. Deus, como eu faço? Como eu resolvo isso? E ele diz mais: enviou desde o alto e me tocou. Tocou-me. Jesus tocou-me. De paz encheu meu coração. E o que aconteceu? Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Há momentos que está tão escuro, irmãos. Eu não estou te falando escuro de faltar luz elétrica, que a gente não sabe como fazer. Para que lado olhar? Como eu vou resolver essa questão? Gostaria de resolver aquilo, mas não sei como. Não sei o caminho. Mas eu posso invocá-lo. E ele vem. E ele vem. E ele vem. Saltando pelos montes. E ele vem e te toca. Filho, filha, o que posso fazer por você? Sente esse toque hoje. Sente. O que posso fazer por você? Como eu posso te ajudar? Mas o que a Bíblia diz? Ele tirou-me das muitas águas e livrou-me do meu inimigo forte. Desses espíritos malignos que nos odeiam, que eram muito mais poderosos do que eu.
Há pensamentos e há momentos que são sufocantes na nossa vida. Mas Ele vem e nos toca. Ele tira. E aí Ele diz mais, no verso seguinte, diz, surpreenderam-me. Surpreendeu-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. E aí trouxe-me para um lugar espaçoso e livrou-me, porque tinha prazer em mim. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, o representante dos homens. Jesus, o Cristo. O Cristo é Deus encarnado no homem. Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E Ele se torna um mediador. E aí Ele começa a colocar sinais. E esses sinais são importantes quando você vê uma mesa de ceia. Não importa, pode ser só os elementos da ceia. É um sinal. Qual é o sinal? Que Jesus deu a vida por mim. Irmão, como nós, filhos de Deus, precisamos aprender a ser filhos de Deus. Os pais, quando têm os filhos, ninguém sabe o que aquele filho vai ser quando ele se tornar adulto. Ele pode ser o que for, mas ele continua sendo filho. Continua sendo herdeiro. Se o pai tem algo para deixar, ele ainda é herdeiro. Não é herdeiro porque é bonzinho, não é herdeiro porque merece, não. Ele é herdeiro porque ele é filho. E Jesus conquistou tantas coisas. Ele mudou tantas coisas. E só disse para mim e para você, usufrui. Louvado seja o nome do Senhor. Eu olho para a minha vida e falo, meu Deus, eu quando bebezinho já era para estar morto. Mas houve um pedido do pai. Meu pai pediu, Deus dá ele para mim. Devolve ele. E Deus atendeu. Aos 15 anos venho, pego um outro treco que tem uma hora de vida. Com poucos recursos, irmãos. Deus atendeu. Nós éramos para estar mortos. E hoje você está aqui louvando. Será que é à toa? Porque nós somos bonitão, gostosão? Não. Porque Deus tem um propósito. E nós não temos o direito de negar esse propósito a Deus. Deus não mantém ninguém vivo porque é gostosão. Não. Muito pelo contrário. A vontade dele está escrita na Bíblia que ele quer logo os filhos dele junto com ele. Ele é pai. Mas se ele mantém a pessoa aqui, é porque tem um propósito. E esse propósito tem que ser cumprido. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Quando nós estamos falando de Jesus, nós estamos falando de algo poderoso que Ele fez no homem. Ele coloca a fé. Coloca todas as promessas e diz, Pai, está consumado, está feito, está pronto. Agora eu tenho que viver isso. Mas, irmãos, é o que nós vivemos? Seja honesto. A gente acaba de orar, Senhor, eu creio, tal, tal, depois vem o medo. Como será que eu vou fazer? Meu irmão, se eu entreguei para Deus, não sou eu que vou fazer. Eu tenho que entender isso. Quem vive pela fé não fica sabendo como foi feito. Me interessa que foi feito.
Não me interessa como, eu não vou ficar esquentando como, meu irmão. Esse é o problema nosso. Nós ficamos ali, ai, como será, como será, como será, será, não será. Não sei. Deus é que sabe. Deus vai fazer. O mundo espiritual vai se movimentar. Alguma coisa vai acontecer se Deus realmente quer aquilo. Entenda isso. Entenda isso. Quando Jesus vai ser crucificado, pouco antes ele está se despedindo dos discípulos. E é interessante que ele usa umas formas assim, muito tremendas. Ele diz, procure lá a casa do fulano de tal e diz para ele que nós vamos fazer a ceia lá. É assim, é fé. Vai entrar na cidade. Todo mundo diz, Jesus vai entrar na cidade, vai entrar na cidade. Jesus uau! Então ele vai trazer os exércitos dos céus, vai vir no seu cavalo branco, árabe. Não. Ele fala para os discípulos, olha, vai lá num lugar assim, assim, lá tem um jumentinho, nunca foi montado, está amarrado lá. Diz para o dono dele, o meu mestre precisa dele. E levaram. Dá para entender? Senta lá, sobe no burrinho, entra em Jerusalém. Um jumentinho que nunca foi montado, deveria estar dando pulo, pinote. Não, ele se sentia honrado. Naquela hora, a Bíblia diz que a natureza honrará a Deus e seus filhos. As árvores baterão palmas. Oh, glória a Deus. O preço foi pago. E Ele dá um sinal poderoso para nós. Ele disse em Gênesis, ele começa a dar os sinais no seu capítulo 9, no verso 12, disse Deus, este é o sinal de aliança, que eu ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente, que está conosco por gerações eternas. Olha o que ele fez e veja, tudo que o mundo faz é para acabar com as coisas de Deus. Jesus veio para dar vida e vida eterna e mandou dar o sangue dele para nós, não foi? É o que a ceia significa. Você concorda? O diabo vem e inventa o vampiro, que é o que chupa o sangue. Agora ele pega e coloca aqui, diz assim, o meu arco que eu tenho posto nas nuvens, este será por sinal da aliança entre mim e... O que fizeram com esse arco? O que fizeram com isso? O que fizeram com as cores da aliança? Tornaram um movimento berrante. O que não vão fazer, então, de alguns anos, com todos os sinais que Deus deu? Mas os sinais são para os que creem. Os sinais são para os que creem. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Ele diz, acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e aparecerá o arco nas nuvens, então eu me lembrarei da minha aliança, que está entre mim e vós, e entre toda a alma vivente e toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir toda a carne. Essa era a aliança de Deus com o povo. Deus sabia que isso seria deturpado, mas o que Ele criou? Um sinal muito mais forte. A ceia. Louvado seja o nome do Senhor. Quando você participa da ceia, você
sabe que Deus determinou que aquele pão não tem poder o pão, mas ele foi determinado como sinal para cura. Então eu posso estar naquela hora sendo curado no meu interior, no meu corpo, nas minhas emoções. É cura. E depois você toma o sangue da aliança, para lembrar que Jesus deu vida, no sangue tem vida. E aí vem aquela mulher toda, 38 anos, gastou tudo que tinha, perdendo sangue, perdendo vida. Aquela mulher era pura anemia. Suas plaquetas deviam estar lá embaixo, ferritina lá embaixo. Mas de repente ela encontra força, e essa força chama-se Jesus. Ela ouviu falar de Jesus, e Jesus começou a mudar os seus hormônios. Jesus começa a mudar a sua ferritina, e ela começa a ter uma força, ela começa a ter uma ambição, e ela diz: eu vou lá, eu vou tocar nele. Não disse eu vou falar com ele, eu vou tocar nele, eu vou tocar nele, eu vou tocar nele, eu vou tocar nele, porque está escrito: tocou-me, Jesus tocou-me, de paz encheu meu coração, quando Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Aquela mulher estava assim, ela falou: não, vou mudar tudo isso hoje eu mudo isso, eu vou atrás dele. O que você veio fazer hoje? Eu vim prestar meu culto, eu vou atrás dele. E ali estava uma grande multidão, apertando ele. Jesus praticamente talvez nem andava, era empurrado. Mas ela não estava preocupada com isso. Ela achou um espaço. Por que ela achou um espaço? Porque está escrito: Deus ajuda e acrescenta as demais coisas. Naquela hora ela precisava de um espaço. Anjos do Senhor estavam abrindo o caminho. Você entende isso? Ela não estava preocupada com um montão de gente, irmãos. Ela falou: não, eu vou tocar nele. E o mundo espiritual está se movimentando para dizer: tem que acontecer isso. Isso vai acontecer. E os anjos começam a empurrar a multidão e abrir o espaço. Exatamente onde ela queria tocar. Vou tocar na orla do seu manto. O lugar talvez mais difícil. Mas os anjos do Senhor começaram a abrir um espaço. E na hora encosta naquele cidadão que estava indo todo, ali temeroso, porque queria que chegasse logo na sua casa para curar a filha. Não incomode o mestre. Não incomode o mestre. Meu irmão, você pensa que Deus não está vendo a tua vida, as tuas coisas? Ele está falando com a mulher e está vendo o que aqueles caras estão fazendo. Ele disse para a mulher: mulher, tua fé te salvou. Olha para o homem e diz: creia. É o que eu posso falar nessa manhã para você: creia. Eu não sei qual a tua luta ou que as coisas que você vai passar, mas ele está dizendo: creia. Há um sinal que nós vamos tomar ceia. Creia. Creia no que Deus pode fazer. Creia que você não está nessa terra à toa. Creia que pode ser feito. Eu não sei como. Se Deus não quiser, tudo bem, acabou. Mas enquanto Ele não disser nada, não acabou. Você pode receber isso? Você tem ouvidos para isso?
Pai, toda a honra, toda a glória a Ti. Santo, santo, santo é o Teu nome. Eu Te louvo, Senhor. Onde a Tua palavra só diz, creia e receba. Aleluia. Aleluia. Esse dia lindo, Senhor, de ceia sobre a nossa vida. Tu conheces a cada um que aqui está. Bendito seja o Teu nome, Senhor. E o Senhor está só pedindo, haja de acordo com o que você crê. Creia. Porque tudo será possível ao que crê. Deus honrará a fé. As promessas são o espírito da profecia. Ela é para todos. Mas todos podem usufruir dela. Obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em minha vida, Senhor. Obrigado pelo Deus que o Senhor é tremendo na minha vida. Eu nada seria se não for o Senhor. Eu nem chegaria a este momento se não for o Senhor. Obrigado, Pai. Obrigado pelo perdão que o Senhor nos deu. Obrigado pela Tua graça, pela Tua misericórdia. Obrigado porque um dia o Senhor nos tornou filhos. Filhos co-herdeiros com Cristo, da mesma herança. Obrigado, Pai. Obrigado pelo Teu amor. Que nós possamos levar isso a muitas pessoas, Senhor. Não há outro meio de levarmos esta palavra se não for por nós mesmos. Ou por ensinamento, ou por testemunho, ou por uma oferta, seja o que for. A Tua igreja continua o ministério de Jesus. Curar, salvar, libertar, ajudar. Obrigado, Senhor. Toda a honra, toda a glória a Ti eu Te entrego, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Respira fundo. Em nome de Jesus. Aleluia. Poder dizer graças a Deus, até aqui nos trouxe o Senhor.